Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem? Aqui é o Igor Araújo, contador. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te explicar de um jeito simples e prático qual a diferença entre regime de caixa e regime de competência na hora de pagar seus impostos aí no Simples Nacional. Se você já ficou em dúvida em qual regime escolher ou nunca nem ouviu falar que existiam essas duas maneiras de pagar o imposto do Simples Nacional, ou por acaso tem medo de pagar imposto antes de receber o dinheiro da venda, então fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar tudo isso na prática. E olha só, se esse assunto te interessa e você quer saber mais como funciona a contabilidade da sua empresa, então já deixa o like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Combinado? Então bora lá! Que é regime de caixa e regime de competência. Primeiro, vamos entender o que são esses dois regimes. Quando é apurado o Simples Nacional, ou seja, quando a sua contabilidade vai calcular o imposto que você tem a pagar, você tem duas opções. Primeiro, como eu já havia dito, regime de competência. Nesse regime, você paga o imposto sobre todas aquelas vendas que foram feitas no mês, mesmo que não tenha recebido esse dinheiro totalmente. Já o regime de caixa, você vai pagar o imposto somente quando o dinheiro de fato cair no caixa da sua empresa. Parece simples, mas essa escolha pode fazer muita diferença no seu fluxo de caixa. Eu vou te mostrar com alguns exemplos práticos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem uma loja de eletrônicos ou uma loja de venda de celulares e você vendeu um celular por R$3.000 no mês de março. Se você estiver no regime de competência, mesmo que o cliente tenha parcelado esses R$3.000 em 5 vezes, você vai pagar imposto referente àqueles R$3.000 inteiros já referente ao mês de março, mas que vence no dia 20 de abril, assim como funciona no Simples Nacional. Ou seja, o imposto sai do seu bolso antes mesmo de ter recebido o valor daquela venda. Agora, se você estiver no regime de caixa, você só vai pagar imposto quando aqueles pagamentos forem entrando. Se o cliente pagou, por exemplo, R$600 da primeira parcela em março, você só vai pagar imposto referente aos R$600 que você recebeu daquela parcela. Você percebeu um pouco da diferença? Se você vende muito a prazo, o regime de caixa pode sim te ajudar na tua empresa e não pagar imposto nem mesmo antes de ter recebido a venda total. Vamos para o segundo exemplo. Agora imagine um prestador de serviços, um eletricista, por exemplo. Esse eletricista cobrou R$2.000 referente ao serviço que ele prestou em março. No regime de competência, você paga imposto sobre os R$2.000 independente se ter recebido ou não. No regime de caixa, se o cliente pagar tudo à vista, você também vai pagar o imposto referente àqueles R$2.000, porque já recebeu. Aqui nesse exemplo, os dois regimes tanto faz, porque o dinheiro já entrou em caixa. Então, se o seu negócio recebe mais à vista, então o regime de competência acaba sendo mais prático para essa situação. Um detalhe importante a respeito da emissão de notas fiscais. Dentro do regime de competência, você obrigatoriamente deve emitir as notas fiscais no mês de competência em que você prestou aquele serviço ou que você fez aquela venda. Já no regime de caixa, isso não importa tanto. Não necessariamente você deve emitir a nota dentro do mês que você fez a venda ou prestou o serviço. Agora você deve estar se perguntando, e aí, qual regime escolher para a minha empresa? E a resposta é, depende do seu fluxo de recebimentos. Se você vende muito a prazo, pode ser melhor você escolher o regime de caixa. Assim você só paga o imposto quando de fato realmente você recebeu o dinheiro. Agora, se a maioria das suas vendas são à vista, o regime de competência pode se tornar mais prático, porque assim você não precisa controlar tão de perto os seus recebimentos. Mas atenção, se você escolheu o regime de caixa, você precisa ter um controle rigoroso dos dinheiros que entram no caixa da sua empresa, porque assim a fiscalização pode cobrar explicações caso os valores não batam muito bem. A maioria das empresas, na realidade, principalmente empresas de pequeno porte, empresas que estão iniciando, geralmente o contador pode até orientar a escolha do regime de competência, claro, também conversando com o cliente, analisando como será a forma de recebimento dele. Mas, geralmente, essas empresas optam por escolher o regime de competência, até porque se torna um pouco mais fácil, já que essas empresas não têm um controle tão rigoroso das finanças e do fluxo de caixa empresarial. Agora aqui vai um ponto importante. Quando escolher e quando optar por mudar o regime de pagamento de impostos? Você escolhe entre regime de caixa e regime de competência lá no início da empresa, quando a empresa é aberta, o contador vai fazer essa opção para você. E depois disso, só pode mudar uma vez por ano, geralmente em novembro ou dezembro, sendo que essa mudança só vai valer para o ano seguinte
ao que você escolheu. Ou seja, se você percebeu que escolheu errado, tem que esperar até o fim do ano para fazer essa correção. Então, resumindo, regime de competência, você paga o imposto sobre aquilo que foi faturado, sobre aquilo que foi vendido, mesmo sem ter recebido. Já o regime de caixa, paga imposto só sobre o que recebeu. A escolha ideal vai depender de como a sua empresa recebe esses pagamentos, se é mais à vista ou se é mais a prazo. Lembrando mais uma vez que o regime de caixa tem que ser acompanhado de perto o controle financeiro da empresa, os recebimentos e o fluxo de caixa. Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seu amigo empresário que não conhece essa informação e que precisa entender um pouco mais de como é calculado os impostos da empresa dele. Então, comenta aqui embaixo se você já sabia dessa diferença, se você já sabe qual regime é usado na sua empresa. Então, comenta aí que eu quero saber. Valeu, até o próximo vídeo.